Futuro Transcendente. Uma obra que faz com que façamos uma grande reflexão dentro da engrenagem da vida, como estamos nos portando e quais os frutos poderemos colher. São reflexões que cada um faz a sua, cada um vai buscando o seu entendimento. Para alcançar a plenitude da sua existência, cada um de nós precisamos passar então por certas experiências, por certos aprendizados, que tudo depende de cada um de nós. Lição 27. Visão da escola. Alunos. Como você vê seus professores? Como seus pais te ensinam a ver seus professores? Como é sua relação com os professores? Como é sua relação com seus colegas? São 4 perguntas extremamente importantes, porque vai definir o nosso futuro. Se você está dentro de uma escola e vê seus professores como adversário, como alguém ruim, porque passou um para casa a mais para você, ou você os vê como um aliado para que você possa crescer e aprender na vida, a viver e a conquistar seu espaço dentro da sociedade, respeitando também o espaço dos outros. Por outro lado, como você vê seus professores? Como aliados? E nessa relação com os professores é de respeito? Porque aprender a respeitar os professores é uma forma de você aprender a respeitar as regras sociais. Para que você trabalhe dentro de uma empresa, para que você tenha boas conquistas, você tem que saber respeitar as regras sociais. E respeitar os colegas é fundamental. Conta-se que um jovem fazia muito bullying com um colega de escola, porque o colega era muito inteligente, então ele julgava-se no direito de fazer muitos bullying com ele. E também ele era mais forte. Passado o tempo, ele arruma um emprego e vai trabalhar exatamente na empresa a que pertencia ao colega que ele fazia bullying. Isso, o cara era muito inteligente, o reconheceu. Eu me lembro de você. E aí, o cara ficou muito sem graça, ficou sem saber o que falar e falou: olha, se você quiser me demitir, você pode me demitir. Eu falei: não, se você é bom funcionário, você fica trabalhando aí. Hoje você já é adulto, você sabe respeitar os outros. E se ele fosse vingativo? Um grande empresário é amigo de outros grandes empresários? E como fica essa situação? Portanto, tenham cuidado ao lidar com aqueles que sabem, com aqueles que têm mais facilidade de aprender, porque amanhã dele você pode se depender. Professores, como você vê seus alunos? Como vê os pais de seus alunos? Como é sua relação com os alunos? Como é sua relação com seus colegas? A mesma regra vale aqui. Lembre-se, os políticos, as pessoas corruptas, os criminosos tiveram professores. E a pergunta é feita para toda a sociedade. Onde foi que nós falhamos? Onde é que nós estamos falhando? Aí é nós, é todo mundo. Mas os professores têm ali a função de colocar uma sementinha do bem naquelas mentes. Colocar uma sementinha de amor, sementinha de responsabilidade, de consciência. Portanto, vê seus alunos como um potencial aliado. Porque daqui a 20, 30 anos ele pode ser uma grande autoridade. E como ele vai se lembrar de você? Ao lidar com os pais dos alunos é muito delicado, mas pequenas frases ditas com precisão mudam tudo. Tipo, se você me vê como um adversário, que tipo de futuro você quer para o seu filho? Eu estou aqui preparando ele para enfrentar as adversidades da vida, enfrentar as lutas dentro da sociedade. Certamente que esse pai vai ter que pensar. Por mais burrinho que ele seja, por mais estúpido, ele vai ter que pensar dali para frente de uma forma diferente sobre a forma dele ver aquele professor que ele tem pela frente, que seus filhos estão diante deles. Portanto, a relação com os alunos deve ser de respeito, mas de compreensão das responsabilidades futuras de cada um. Da mesma forma, com seus colegas e pares, um bom diálogo, muitas das vezes, é extremamente útil e saudável, tanto para o aprimoramento das técnicas de ensino, como para também ter seu momento de desabafo, o momento em que você vai entender
as dificuldades de um aluno, os motivos, as situações, que a sociedade nossa que nós vivemos não é perfeita. Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossos momentos adversos. Pais. Muita atenção, pais. Como você ensina seus filhos a verem os professores? Como você ensina seus filhos a verem os colegas de sala de escola? Como é a sua relação com os colegas de seus filhos e com os professores deles? Como é a sua relação com os pais dos colegas de seus filhos? Sempre que procuremos criar uma relação de amizade, sempre que procurarmos criar uma relação de bom entrosamento, não é ser aquela coisa muito próxima, pegajosa, mas sermos pessoas que nos encontramos numa festa de aniversário, sermos pessoas que nos encontramos na porta da escola e batemos um papo, conversamos. Ou seja, os pais, na relação deles com os professores, com os próprios filhos, com os colegas dos filhos e com os pais dos colegas dos filhos, é uma relação que deve ser muito bem pautada no respeito e na amizade sincera. Porque, gente, não adianta acharmos que vamos ser melhor do que o outro. Tem uns que já nascem mais bem preparados. A gente vê, às vezes, alguém chegando a grandes postos dentro de uma empresa. Ele estudou, lógico, ele se dedicou, claro, mas ele teve uma preparação espiritual para isso antes. Portanto, não adianta tentarmos colocar pedrinhas e areias, caco de vidro no caminho dele. Ele vai crescer. O respeito vai ser importante, que talvez aquele que cresceu vai ser o patrão do seu filho. Tendo respeito, tem amizade, tem a inter-relação saudável. Não adianta sermos imaturos de achar que temos que prejudicar o outro porque ele é mais inteligente do que a gente, porque ele sabe mais do que a gente. É necessário começarmos a criar mecanismos de autoajuda uns para com os outros, para que todos nós alcancemos os pontos de equilíbrio, os pontos de interatividade, para que sejamos aqueles que trabalham intimamente, que edificam intimamente valores para toda a eternidade. Sendo a escola um templo que ajuda a aperfeiçoar a alma, é um local sagrado por dar ao cidadão as noções gerais e iniciais de responsabilidade frente às nossas ações na vida. Então, você aprende a chegar no horário, você aprende a respeitar professores, a respeitar os colegas, aprende a cumprir as suas tarefas, que inicialmente são coisas bem pequenas, bem simples, mas depois vão se tornando mais complexas, vão ampliando o tamanho da responsabilidade. Assim, no dia que você chegar à direção de uma empresa, por exemplo, a direção de um laboratório, a direção de uma equipe de cientistas, você passou por várias etapas que lhe dá, naquele momento, a responsabilidade, mas ela foi construída ao longo de toda uma existência. Se você não entende que a responsabilidade vai crescendo gradativamente, passo a passo, ao longo da sua existência, e que você tem que respeitar quem já galgou degraus que você ainda não alcançou, fica difícil. Torna-se às vezes uma competição estéril, porque você vai tentar conquistar um lugar onde você não tem maturidade para chegar. As noções de responsabilidade devem ser compartilhadas entre pais e professores, visando o entendimento e o crescimento do aluno como cidadão, na busca de sua preparação para ser um bom profissional em qualquer setor a que venha trabalhar. Essa interação com os pais e professores não é ingerência nas vidas uns dos outros. Às vezes, os filhos na escola apresentam um problema que o professor relatar para os pais vão poder mover mecanismo para tratá-lo. Coisas às vezes simples. Olha, parece que seu filho não está fazendo as atividades de casa. Dê uma conferida. Não é o pai ficar furioso que o professor enxergou um defeito no seu filho. Ele agradecer e monitorar, fiscalizar, conversar, orientar. Então, para algumas pessoas, parece que a gente está impondo regras absurdas. Mas para aqueles que estão preparados, nos ouvirão até o fim e verão como eles poderão ajudar seus filhos a se melhorarem.
Entendemos que o amor é a energia que rege todas as relações familiares e sociais, portanto, precisamos evitar os pontos de bloqueios dessa energia, pois assim construiremos uma sociedade livre de preconceitos e fortalecida pelas energias de equilíbrio interno do sistema familiar. Entender como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo. Essa energia que vai nos reger, que vai nos movimentar, que vai nos mover durante a vida de amor, ela tem também responsabilidades familiares, sociais e espirituais. À medida que a gente vai criando o mecanismo de fortalecimento dessas energias, nós vamos buscar conquistas, vamos buscar empreendimentos íntimos que nos dará condições de conquistarmos materialmente. Por isso Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. À medida que você desenvolve valores íntimos, você tem condições de conquistar no meio em torno de você. Ah, mas tem gente que só conquista de forma ilegal, fazendo sabotagem. Mas conquista por quanto tempo? Onde nossa família torna-se uma constelação de possibilidades a irradiar essa luz de amor que resolve problemas familiares, questões físicas e emocionais e facilita obter realização profissional e financeira. A família sendo essa constelação de sustentação. Todos vão orbitar ali em torno de um sol, que alguém vai liderar. É importante entender que alguém lidera. E, à medida que tudo vai se harmonizando na relação entre pais e filhos e esposa, nessa relação harmônica, todos crescem. Mas quando um é imaturo e quer ser mais do que o outro e não tem condições de ser, cria os desequilíbrios, que é questão de maturidade. Às vezes eu costumo usar o termo postura psicológica, né? Talvez seria maturidade psicológica, seria o termo mais adequado para que a gente possa liderar e agir dentro das nossas possibilidades com as atitudes e atividades compatíveis e necessárias ao processo de aprimoramento e desenvolvimento dos nossos sentimentos. A integração da família com a escola e o aluno em um diálogo fraterno possibilita o aperfeiçoamento da educação dos alunos e a melhoria da escola. A escola tem que primar por esse diálogo entre os pais e os professores, porque pais, professores e alunos dialogando. No nosso livro Qualidade Transcendente, nós adaptamos uma história acontecida no Rio de Janeiro, entre um pai de um jovem. Então esse pai era uma pessoa muito famosa e ele foi chamado na escola. Na realidade são dois pais famosos. Foram chamados na escola, eles vão com as respectivas esposas e a pessoa a esposa acha muito ruim, ameaça o professor. A pessoa B conversa, dialoga e tenta achar a melhor situação, dialogando também com os filhos. Isso faz uma grande diferença. Portanto, o papel de ambos têm importante papel participativo e mutuamente coadjuvante no aperfeiçoamento da criança e dos jovens, pois a escola tem o fator social e coletivo, assim como a família. Todos precisam se aperfeiçoar para que todos cresçam. Parece até mesmo utópico, e muitas das vezes, no momento que nós estamos vivendo, talvez seja um pouco utópico. Mas no decorrer da nossa existência, nós vamos entender que terão consequências cada uma das nossas ações e vamos começar a ver onde está a nossa falha, onde estão nossos acertos e onde procuramos conquistar para um mundo melhor. A humanidade do futuro depende cada vez mais do sentido espiritual. Pois com a evolução tecnológica e espiritual do planeta, nós precisamos de pessoas conscientes de seus atos e cientes das consequências imediatas e futuras deles. Qual o papel dos pais e dos professores e da escola neste processo evolutivo do planeta para atender às novas necessidades da educação dos alunos? Olha que interessante. Nós temos que começar a pensar que o futuro está indo muito rápido, ele está chegando muito rápido. Há pouco tempo atrás, não tínhamos nem telefone, na década de 80, 90. Ter telefone era um artigo de luxo. No final da década de 90 e após o ano 2000,
as coisas foram multiplicando-se em facilidade de intercomunicação. Internet, e-mail, telefone, WhatsApp, tantas mídias sociais, tantas ferramentas para nos comunicarmos. Mas será que estamos nos espiritualizando com essas possibilidades ou estamos nos degradando com todas essas possibilidades por não sabermos usar? Dentro do processo de evolução planetária, quem não aprende vai ser reprovado. E reencarnar numa Terra cheia de possibilidades tecnológicas requer espíritos educados, responsáveis, conscientes. Como podemos ensinar uma religião universal sem ferir as suscetibilidades e as crenças de cada um? Como a internet pode ajudar neste processo? Durante esse período que nós passamos no meio de reclusão, onde a internet foi largamente usada para o processo de educação, nós podemos então fazer estudos e compreendermos as possibilidades de aprender em cada época algo novo e diferente que nos interliga, que nos ajuda para nossa melhoria. Logicamente que não precisamos ficar todos enclausurados pela internet ou por outra mídia social, que também passa pela internet, né? Mas precisamos ter o problema a facilidade da intercomunicação, enfrentarmos os problemas relativos a ela, tanto pelas mídias sociais quanto presenciais. E assim, nós vamos vendo onde está o ponto mais importante. Criar pontos de divergência, pontos de atrito, traz consequências desagradáveis. O respeito é onde vai estar inserido também a maturidade. Quais as consequências para a nossa sociedade de amanhã, se os atos de hoje forem deficientes e prejudiciais? Então tem várias ações que você prejudica a natureza. Várias medidas que você lesa a natureza. Então, ela é prejudicial agora e será também lá na frente. Adquirir e aperfeiçoar o conhecimento com responsabilidade social e espiritual vai fazer da nossa sociedade um lugar de paz e realizações ou o inferno social sem nenhuma segurança para todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Pascal diz que sem a caridade, nem mesmo os sagrados laços de família serão respeitados. Portanto, precisamos aprender a fazer caridade. Precisamos aprender a fazer o bem. Precisamos aprender a trabalhar no sentido de fazermos o melhor possível pela nossa melhoria, pela melhoria daqueles que estão em torno de nós. Portanto, observemo-nos, procuremos entendermos-nos para melhor realizarmos hoje para conquistarmos amanhã. O que você quer para o seu futuro? E para o futuro de onde você está inserido no processo evolutivo? A sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o planeta. Precisamos desempenhar bem esse nosso pensamento. No Bhagavad Gita, Krishna fala que aquele que toma atitude destrutiva está se afastando dele. E aqueles que trabalham cumprindo bem seus deveres com respeito pelas regras estão se aproximando de Krishna, ou seja, a suprema consciência. Ah, mas eu acredito em Jesus. Você pega os ensinamentos de Krishna e verá que são ensinamentos complementares. Embora de Jesus foi mais depurado, mais refinado, porque ele veio no momento em que a Terra estava passando por grandes transformações, iria passar por transformações maiores, e entregou o seu evangelho para um povo que tinha uma visão menos espiritualista do que a Índia. Portanto, ele foi mais minucioso, ele foi mais detalhista e mostrou a importância de fazermos as coisas por amor e respeito para com o outro. A sociedade que você ajudar a construir hoje vai ser a que você vai enfrentar no futuro. As nossas ações de 20, 30 anos atrás culminam no que temos hoje. E as nossas ações agora vão definir o que vai ter daqui a 15, 20, 30 anos à frente. Portanto, nós temos que saber lidar bem hoje com as situações, pensar em cada ato que nós estamos tomando, para que daqui a 20, 30 anos nós estejamos colhendo os bons frutos. O nosso trabalho é um trabalho íntimo de nos refazermos, de nos ajudarmos. Pois tudo depende da sua ação,
para melhorar a sua sociedade, com o seu trabalho, a sua dedicação e o constante autoaperfeiçoamento. A nossa ação é de fórum íntimo. A nossa ação é intimamente ligada a nós, internamente. À medida que eu me melhoro, que eu me aperfeiçoo, que eu faço da melhor forma possível, aqueles que estão em torno de mim também vão trabalhar assim, também vão procurar se melhorar, se aperfeiçoar, fazer o melhor. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o bem. Todos colaborando com o melhor, todos se beneficiam com o melhor. Porque o nosso futuro depende das nossas ações hoje. E como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo com a sociedade, é a forma com que nós construiremos e edificaremos os nossos amanhãs. Com a consciência de responsabilidade coletiva, você tem noção do seu lugar na sociedade e do seu papel a desempenhar na realização das melhorias íntimas e sociais que farão do nosso mundo um mundo melhor, onde o bem colherá amanhã os bons frutos semeados ontem. É necessário e importante entendermos isso aqui. Quando agimos dentro da sociedade com responsabilidade coletiva, nós vamos construindo, edificando bases para o nosso amanhã. Nós vamos construindo, edificando bases para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. Por isso, nós temos que desempenhar bem o nosso papel. Seja qual for que nós estamos fazendo, fazer da melhor forma possível, procurar ajudar a sociedade a se melhorar. E assim, cada um de nós colheremos amanhã aquilo que foi semeado agora, daqui a pouquinho, que foi semeado ontem, porque aquilo que semeamos no passado, e o passado é 1 minuto após, alguns segundos após o fato, já é passado, certo? Porque o que eu falei no início desse estudo já é passado. Então, nós temos que ver como estamos semeando para que amanhã colhemos bons frutos, porque vamos colher exatamente o que semeamos. Se buscarmos viver bem coletivamente, colheremos o bem que semeamos e o bem passará a fazer parte da nossa sociedade naturalmente e livre dos agentes nocivos que nos prejudicam a sustentabilidade da vida. Então, caminhar aqui na vida, criando condições, criando base de sustentação e sustentabilidade para todos nós. Precisamos de um planeta saudável e todos nós devemos buscar ser melhores para nos prepararmos para ser colaboradores do futuro em ambas as dimensões da vida, em torno do nosso planeta e do universo. As nossas ações, as nossas atividades, então, serem pautadas, voltadas para termos uma condição melhor dentro do planeta e do universo. Porque a espiritualidade nos diz que a Terra vai passar por uma grande transformação para mudar de hierarquia dentro dos mundos. Então a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações para começar a ampliar o espectro da regeneração. Então, na regeneração, muitos espíritos começam a regenerar os seus defeitos, corrigir erros e implementar mais acertos. Com isso, nós precisamos então ver se nós estamos enquadrando no processo de melhoria do planeta, no processo de melhoria dos nossos sentimentos. A sociedade tem que adquirir a consciência de que devem ter respeito por todas as autoridades para que estas possam nos respeitar. Se vocês se referem às suas autoridades com tons pejorativos, eles vão te ver sempre com nojo, com asco. Essa pessoa me despreza, para que eu vou prezar por ele? Agora, se você dirige com respeito, emite pensamentos de respeito, eles vão também emitir. Ondas mentais se somam ou se subtraem. Quem prevalecer, a força do bem, lembra-se que ela vem alimentada pelas forças superiores. Ganhará a vida, se assim buscarmos somar para melhor edificar. O envenenamento das mentes com qualquer ideia de desrespeito gera uma ideoplastia tóxica e nociva que nos impede de exercer as nossas boas ações, as nossas boas funções de forma saudável e consciente. Mas quais são as ideias tóxicas? Procure estudar o Evangelho, reflita sobre o que tem no Evangelho,
E aí você vai saber aquelas ideias que são contrárias ao Evangelho são tóxicas. Então queremos então respeitarmos-nos mutuamente para podermos construir mutuamente a base de um melhor amanhã. Respeitar as autoridades é respeitar a si mesmo e construir um mundo mais justo para todos nós. Portanto, unamos força para emanarmos a energia do bem e construirmos a energia do bem. Assim, teremos o bem conosco. Mas quantos estamos dispostos? Assim, unidos no pensamento do bem, construiremos as forças do bem para que as forças do bem dominem o nosso ambiente, o meio onde estivermos. Também podemos afirmar que respeitar os subalternos é respeitar a si mesmo e construir um mundo mais justo para todos nós. Trabalhamos esse sentimento. Até porque, quando trabalhamos com respeito mútuo por todos, facilita a interação das energias naquele meio, facilita os mecanismos de ações dentro daquele meio. Isso sendo colocado desde cedo para as crianças e para os jovens, certamente eles serão adultos conscientes e agirão de forma digna frente às suas responsabilidades sociais, espirituais e coletivas. E aqueles que se tornarem autoridades terão consciência de agirem respeitosamente. A educação, que é um conjunto de ações que molda as nossas personalidades, é de extremamente importante para a formação do nosso caráter. O meio em que estamos inseridos, a forma com que vivemos. Lógico que tem as obsessões, tem as adversidades, tem as tendências de cada espírito do passado, mas quando toda a sociedade prima pelo respeito, como toda a sociedade prima pela autoeducação dos seus sentimentos, prevalece a harmonia, o equilíbrio e o bem-estar entre todos. Como você age na nossa sociedade? Lembre-se, a sociedade é o reflexo de cada um de nós. As atitudes que eu tomo, o que eu tomei ao longo da minha vida, são reflexo da vida anterior que eu tive, da forma com que meus pais lidaram comigo e da forma com que a sociedade lidou comigo. Se a sociedade faz bullying, debocha, zoa, como diz o jovem, né? Zoa daquela criança, daquele jovem, ele vai se tornar uma pessoa com as consequências daquelas atitudes. Quem é responsável? A sociedade como um todo. Portanto, nós temos que entender o tamanho das nossas responsabilidades uns para com os outros. Como você ajuda na melhoria das pessoas da nossa sociedade? Não precisamos dizer para eles, faça isso ou faça aquilo. Precisamos agir de forma responsável, consciente, com bondade e com ações que edificam as forças do bem. As nossas ações são um espelho para muitos daqueles que estão tomando um caminho muito diferente, muito adverso. E se tivermos oportunidade de um diálogo fraterno, amigo, que saibamos construir bases sólidas para o amanhã de luz e de responsabilidade para nós. Porque a dinâmica da vida sempre vai nos levar ao ponto em que criamos condições de chegar. Que façamos com que essa engrenagem da vida nos leve a pontos cada vez mais altos de entendimento e de autoespiritualização. Porque tudo mais virá para nossas bênçãos, virá para o nosso crescimento, virá para o nosso aperfeiçoamento. Tudo no mundo é transcendente. Tudo transcende aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós acreditamos ser real. Também é transcendente, também passa. Aquele carro que na década de 80 era o carro, hoje, aquele carro, ninguém liga, ninguém dá valor. Exceto alguns saudosistas que querem ter um carro daquele, nem que seja por um dia. Mas já passou o glamour. Assim, a nossa vida também passa. Os anos passam, a maturidade chega, e aí nós temos que fazer todas essas reflexões que estamos fazendo. Trabalhemos, pois, para um amanhã melhor e mais feliz para todos nós.